Então disse Balaque a Balaão: Que fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os amaldiçoaste. E ele respondeu e disse: Porventura, não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: Rogo-te que venha comigo a outro lugar, de onde o verás e verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoamo dali. Assim tomou consigo ao campo de Zofim e o cume de Pisgar, e edificou 7 altares e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então disse Balaão a Balaque: Fica aqui ao pé do teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: Torna para Balaque e fala assim. E vindo ele, e eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes do Moabitas com ele. Disse, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? A profecia de Balaão. Então alçou a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina-te os teus ouvidos a mim, filho de Zipom. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. E o Senhor, seu Deus, é com ele e nele. E entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus o tirou do Egito e suas forças são como os dos unicórnios, pois contra Jacó não vale encantamentos nem adivinhações contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: Que coisa Deus tem feito? Eis que o povo se levantará como leoa e se exalçará como leão. Não se deitará até que coma a pressa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: Nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoará. Mas Balaão respondeu e disse a Balaque: Não te farei eu, dizendo tudo o que o Senhor fala, aquilo farei? Disse mais Balaque a Balaão: Ora, vem, eu te levarei a outro lugar. Porventura, bem parecerá aos olhos de Deus que dali o amaldiçoe. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume do Peor, que olha para a banda do deserto. Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como disse Balaão, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Capítulo 24. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não se foi esta vez como antes ao encontro dos encantamentos, mas voltou o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os seus olhos e vendo a Israel que estava acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E proferiu a sua parábola e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Que boas são tuas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins à beira do rio, como árvores de sândalo, o Senhor os plantou, como cedros juntos às águas. De seus baldes manarão água,
e a sua semente estará em muitas águas. O seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as de um unicórnio. Consumirá as nações de seus inimigos, quebrará seus ossos, e com as suas setas o atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão, e como leão, quem despertará? Bendito os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: Para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes o abençoastes inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque: Não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste dizendo: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso traspassar o mandato do Senhor, fazendo bem ou mal, de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então proferiu a sua parábola e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fale aquele que ouviu os ditos de Deus, o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir, seus inimigos, também será uma possessão hereditária, pois Israel fará proezas. E dominará um de Jacó, e matará os que restam das cidades. E vendo os amalequitas, proferiu a sua parábola e disse: Amaleque é a primeira das nações, porém seu fim será a destruição. E vendo os quenitas, proferiu a sua parábola e disse: Firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia, o quenita será consumido até que Assur te leve por prisioneiro. E fim da sua parábola, disse: Ai quem viverá quando fizer isto? Quando Deus fizer isto? E as Naor virão de costas de Quitim e afligirão a Assur, também afligirão a Eber, e também ele será para perdição. Então Balaão levantou-se e se foi e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Os israelitas pecam com a filha dos Moabitas, e Israel teve-se em Sitiã, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas, e convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo começou a inclinar-se aos seus deuses. Juntar-se, pois, Israel e Baal-peor, e a a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Tome todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. E ordenou e ardou. Tá mutada. Juntando-se, pois, Israel a Baal-bel, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor, dizendo do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel:
cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-bel. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita, à vista de Moisés, e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Fineias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi, pois, o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos ao homem israelita. E a mulher pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu selo no meio deles, de modo que no meu selo não consumiu os filhos de Israel. Portanto, dize: Eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele é a sua descendência. Depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve selo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome dos israelitas que foi morto com a Midianita era Sinrim, filho de Salu, maioria da casa paterna dos Simeonitas. E o nome da mulher medianita morta era Cospe, filha de Sur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Afligireis os medianitas e os perizeis, porque eles vos afligiram a vós outros com os seus enganos, com que vos enganarão ao negócio de Peor e no negócio de Cosme, filha do maioria dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga do negócio de Peor. Amanda, você viu a Oi. mensagem que eu te mandei, né? Não. Vamos fazer uma alteração. Eu vou ler o 20, eu vou ler o 26, você vai ler o 28, pode ser? Peraí. Pode? Porque o 26 ele é praticamente a Bíblia toda, ele é gigante. Deu. Então, beleza. Então, vamos lá. Capítulo 26. Deus manda tomar a soma de todos os israelitas. Aconteceu, pois, que, depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos e para cima, segundo as casas de seus pais, todo o que em Israel vai para o exército. Falou-lhes, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo: Conta o povo da idade de 20 anos e para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, primogênito de Israel. Os filhos de Ruben foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluístas, de Esron, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Essas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E os filhos de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel, e Datã e Abirão. Destes, Datã e Abirão foram os chamados da congregação, que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Coré, quando moveram a contenda contra o Senhor.
E a terra abriu a sua boca e os tragou com Coré, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, que foram por sinal. Mas os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelistas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Essas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as famílias de suas gerações, de Zefron, a família dos Zefonitas, de Agi, a família dos Agistas, de Suni, a família dos Sunistas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arod, a família dos Arodistas, de Aeri, a família dos Aeritas. Essas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias de Zelá, a família dos Selanitas, de Perez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, e os filhos de Perez foram de Esron, a família dos Esronitas, a família de Amu, a família dos Amuritas. Essas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tolá, a família dos Tolaitas, de Puvá, a família dos Puvistas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Siron, a família dos Sironistas. Essas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaliel, a família dos Jalielitas. Essas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Marqui, a família dos Maquiristas, e Marqui gerou a Gileade, de Gileade, a família dos Gileaditas. Esses são os filhos de Gileade, de Iezer, a família dos Iezritas, de Eleque, a família dos Elequitas, e de Asriel, a família dos Aslieritas, e de Siquém, a família dos Siquemistas, e de Semida, a família dos Semidaitas, e de Efer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas, e os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas são as famílias de Manassés, os que foram deles contados foram 52.700. Essas são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Seteraitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas. Estes são os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, família dos Belaístas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Airamistas, de Sufão, a família dos Sufamistas, de Ufão, a família dos Ufamistas, e os filhos de Belá foram Ad e Naamã. De Ad, a família dos Ardistas, de Naamã, a família dos Naamanistas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Esses são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suão, a família dos Suamistas, e estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamistas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Azé, segundo as suas famílias, foram de Imna, a família dos Imnaitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beritas. Dos filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberistas, de Malquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Azé foi Sera. Essas são as famílias dos filhos de Azé, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jaziel, a família dos Jazielitas, de Guni, a família dos Gunistas, de Jezer, a família dos
lá. Gezeritas, de Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. A lei acerca da divisão da terra. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada qual se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sorte, segundo o nome das tribos de seus pais herdarão. Segundo a sorte, se repartirá a herança deles entre os muitos e poucos. Estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. Essas são as famílias de Levi: a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. E Coate gerou a Arão. E o nome da mulher de Arão foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E esta Arão gerou Arão, e Moisés e Miriam, sua irmã. E Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados foram 23.000, todo varão da idade de 1 mês e para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, os sacerdotes, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. E entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, os sacerdotes, quando contaram aos filhos de Israel no deserto de Sinai, porque o Senhor dissera deles que certamente morreria no deserto, e nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Eu vou ler, não começa. A lei acerca das heranças. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Deus anuncia a morte de Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebeldes foste no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Então são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles,
e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Josué designado sucessor de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e ponha a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. E põe sobre ele toda a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim. Perante o Senhor, conforme o seu dito, sairão, e conforme o seu dito, entrarão. Ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos, e lhe deu mandamentos como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Amanda. Holocausto perpétuo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhe: Da minha oferta do meu manjar para as minhas ofertas queimadas do meu cheiro suave. Tereis cuidado para mais oferecer a seu tempo determinado. E diz-lhes: esta é a oferta queimada queimada que ofereceis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha cada dia, em contínuo holocausto. 1 cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás de tarde. E a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, em oferta de manjares misturada com a quarta parte de hin de azeite moio. Esse é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua limpação será a quarta parte hin para um cordeiro. No santuário oferecerás a limpação de bebida forte ao Senhor, e o outro cordeiro sacrificarás de tarde, como a oferta de manjares da manhã, e como a sua libação. O aparelharás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. As ofertas nos sábados, nas luas novas, na Páscoa e no dia das primícias. Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano sem mancha e 2 décimas de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de manjares, com a sua libação. O holocausto é do sábado. Em cada sábado, além do holocausto contínuo, é a sua libação. E nos princípios dos vossos meses, ofereceis em holocausto a Senhor 2 bezerros e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha, e 3 décimas de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares para um bezerro, e 2 décimas de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares para um carneiro, e 1 décima de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares para um cordeiro. O holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor, e as libações serão a metade de hin de vinho para um bezerro, e
a terça parte de um para um carneiro, e a quarta parte de um para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode para expiação do pecado ao Senhor. Além do holocausto contínuo com a libação se oferecerá. Porém, no mês primeiro, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor, e aos 15 dias do mês haverá festa, 7 dias se comerão pães asmo. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servir e fareis. Mas ofereceis a oferta queimada em holocausto ao Senhor, dois bezerros e um carneiro e 7 cordeiros de um ano, se forão eles sem mancha. E sua oferta de manjares será de flor de farinha misturada com azeite. Ofereceis 3/10 para um bezerro e 2/10 para um carneiro. Para cada cordeiro ofereceis 1/10. Para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas ofereceis além do holocausto da manhã, que o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia ofereceis por 7 dias o manjares da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isso com a sua limpação. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra civil fareis. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando ofereceis oferta nova de manjares ao Senhor. Segundo as vossas semanas, nenhuma obra civil fareis. Então ofereceis ao Senhor por holocausto em cheiro suave 2 bezerros, um carneiro e 7 cordeiros de um ano. E a sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para um bezerro, 2/10 para um carneiro. Para cada cordeiro, 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para fazer expiação por vós, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, os oferecereis, se vós eles sem manchas, com as suas libações. As ofertas na festa das trombetas. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês. No primeiro dia do mês, nenhuma obra servil fareis. Ser-vos-á um dia de jubilação. Então, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, sem mancha. E pela sua oferta de manjares, de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o bezerro e 2/10 para o carneiro. E 1/10 para um cordeiro para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares com as libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas. Nenhuma obra fareis. Mas por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de um ano. Ser-vos-ão eles sem mancha. E, pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o bezerro, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para um cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações, e o holocausto contínuo e a sua oferta de manjares com as suas libações.
as ofertas nas festas solenes. Semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis a festa ao Senhor. E, por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem mancha. E, pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para um bezerro para cada um dos 13 bezerros, 2/10 para cada carneiro entre os 2 carneiros, e para um cordeiro, 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e sua oferta de manjares e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme ao seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e as suas libações. E no 3º dia, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e as suas ofertas de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme ao seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação. E no 4º dia, 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros, de 1 ano sem mancha, a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme ao número segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares, a sua libação. E no 5º dia, 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros, de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme ao número segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação. E no 6º dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme ao seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no 7º dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e a sua libação. No 8º dia tereis dia de solenidade, nenhuma obra servil fareis. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor oferecereis um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha. A sua oferta de manjares e as suas libações para o bezerro, para o carneiro e para os cordeiros, conforme ao seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos, e com as vossas ofertas de manjares, e com as vossas libações, e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. A lei acerca dos votos das mulheres. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que saiu da sua boca fará.
Também quando uma mulher fizer voto ao Senhor e com obrigação se ligar em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Mas se seu pai se opuser no dia em que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará porquanto seu pai lhos vedou. E se ela tiver marido e for obrigada a alguns votos ou dito irrefletido dos seus lábios com que tiver ligada a sua alma, e seu marido o ouvir e se calar para com ela no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas. Mas se seu marido lhe o vedar no dia em que o ouvir e anular o seu voto que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios, com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido o ouviu e se calou para com ela, e lhe não vedou, todos os seus votos serão válidos e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Porém, se seu marido lhos anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, que é dos seus votos, que é da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido lhos anulou, e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido o confirmará ou anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirmará todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela. Confirmado-los tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se de todo luz anular depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha, na sua mocidade, na casa de seu pai. Amém. Graças a Deus, fomos ricamente abençoados em mais esta leitura da Bíblia. Que Jesus continue nos abençoando. Amém. Então vamos agora com as participações. Vou começar pela irmã Ana Vitória. Ana Vitória, Deus te abençoe. Muito bom te rever. Sua participação. Deus abençoe. Eu vou ler a mensagem Estar nas Rotas, e é o parágrafo 131. Oh, sim, ele é essa fonte. Nenhuma outra fonte eu conheço, somente o sangue de Jesus. Eu sou um fétido, eu sou um renegado, cada um de nós é. Porém, perante Deus, nós somos perfeitos. Sede vós perfeitos, como é o Senhor vosso Pai que está no céu. Como você pode ser? Porque um perfeito nos representa ali. Essa fonte está ali diariamente, fresca. Não há alguma coisa estagnada, porém fresca diariamente, que lava todos os meus pecados. Ele é essa fonte. Amém. Amém. Deus te abençoe. Muito bom sua participação. Deus te abençoe. Irmã Daniela Santos, sua participação. Amém, amém. Eu vou ler na mensagem a influência de um homem sobre o outro, no parágrafo 88. O Bruno fala o seguinte: nós queremos a cruz, nós queremos 38. Nós queremos a cruz, nós queremos Cristo agora enquanto nós podemos. Não seja influenciado pelo homem que talvez possa mandar mais guisado. Não seja influenciado pelo homem que lhe deu uma máquina melhor para andar nela, ou uma casa melhor para viver. Vende a sua primogenitura para com Cristo. Não faça. Vigie o que você está fazendo. Sempre siga aquele que está influenciado e é sustentado por Deus. Você sabe que Deus está com eles. Não siga a influência errada, sim, correto. Não tente tomar o lugar do outro. E este é o parágrafo que eu deixo para nós nesta noite. Deus abençoe cada um. Amém. Deus
te abençoe. Muito bom, meu amigo. Muito bom. Irmã Carolina Alves. Boa noite, Senhor Jesus. A Giovana vai dar o destaque dela primeiro, depois eu dou um. Conseguiram me escutar, né? O meu destaque de hoje é da mensagem Uma Igreja que Nasce do Mundo, do parágrafo 49, que diz assim: Eu não me importo se eu tenho que permanecer sozinho, com ninguém a não ser somente com Deus. Eu pregarei a verdade da Bíblia de Deus e a defenderei. Se eu morrer, ainda defenderei a verdade. Certamente, nós desejamos a verdade. E eu não serei medido de acordo com a igreja, porém, de acordo com a palavra de Deus, eu desejo ser medido. É isso. E eu agora vou dar o destaque da mensagem Adoção. A Ilha Ouvir está no celular. Vou pegar aqui. É o parágrafo. Nossa, perdi. Eu acho que eu perdi. Pode deixar. Nem entendo. Tudo bem, então. Achei. Achou? Achei. É o parágrafo da mensagem Adoção, a Ele Ouvir, parágrafo 48, que diz assim: é o finalzinho. Todas as coisas seja o que for que deseja. Quando orares, crendo, você receberá. É isso. Amém. Deus te abençoe. Muito boa participação de vocês duas. E foi bom te rever, Giovanni. Deus te abençoe. Mestre Pimentel, Deus te abençoe. Mestre. Olá, meu destaque está na mensagem Casamento e Divórcio, parágrafo 85 e 85 e 86. Você sabia que Satanás era um coigual um dia com Deus? Claro que ele era tudo menos um criador. Ele era tudo, estava em pé ao lado direito de Deus nos céus, um grande líder querubim. Repare, a razão por que ele fez isso não estava na criação original. Ele não estava na criação original de Deus, ele era um produto secundário. Assim, no princípio, como Jesus fez referência, ele não era um ser criativo original de Deus. Ele era um produto secundário de um homem, quando Jesus se referiu ao princípio. Esse é o destaque. Amém. Deus te abençoe. Muito bom sua participação. Deus continue te abençoando. Mamãe de irmã Mini, Deus os abençoe. Mamãe de irmã Mini. Boa noite, todos os irmãos. Eu e a minha irmã vamos cantar um hino. Águas que curam. Tranquilo, né? Águas que curam. Preciso de ti, és o ar que eu respiro, eu preciso de ti. Vem escutar as batidas do meu coração, chamando pelo teu nome, Senhor Jesus. Preciso de ti. Sou criança de colo, não me deixes cair. Nas tua santa presença, não me deixes sair. Apacenta o meu coração. Como o Pai se deleita nos teus filhos. Tu me amas, Senhor, tu me amas, guia-me mansamente às águas que curam, restauram,
águas tranquilas que descem do trono, águas tranquilas que fluem com teus rios. Jesus, 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 como o Pai se deleita dos teus filhos. Tu me amas, Senhor, tu me amas, guia-me mansamente às águas que curam, que restauram, águas tranquilas que descem do trono, águas tranquilas que fluem dos meus rios. Jesus, 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 Jesus. Amém, amém. Coisa boa. Deus te abençoe, mamãe e irmã minha. Muito boa a participação de vocês duas. Mãe Isabel Araújo, minha querida, Deus te abençoe. Vou dar um destaque do pastor Isaías, da escola dominical de hoje. O diabo conhece a lei e a justiça, mas não conhece a graça. Amém. Coisa boa. Deus te abençoe. Irmã Junilane Tainara, Deus te abençoe, irmã Junilane. Deus abençoe. Boa noite com Jesus a todos. Eu vou estar lendo o capítulo 8 de Romanos. Mas a gente tem sido ensinado, né, que toda vez que for ler um, tem que ler os outros também. Então, eu vou pedir para os irmãos lerem depois os 6 e o 7, para poder acompanhar. Romanos, capítulo 8. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. E não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Eu vou ler somente até aqui, aí depois os irmãos terminam. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Muito bom. É isso aí, meu Juninho. Deus te abençoe. Muito bom a sua participação. É isso. Então, todos participaram, todos interagiram, deram suas participações. A Camille também participou? Eu não lembro. Mas a Camille dela colocou no grupo do motivo dela não participar, a garganta dela tá ruim. Tá A doendo. Danila. Mas a Danilo chamando, mas não tá respondendo. Acho que ela devia cantar, hein? Só acho. Mas Danilo, você tá ouvindo a gente? Se estiver ouvindo a gente, pode desmutar o microfone só para dar um sinal de vida. Sinal caso contrário, então. Ela não tá ouvindo a gente. Então, o que acontece? Nós vamos então finalizarmos o culto doméstico. E creio eu que foi muito bom este culto doméstico, né? Todos participaram, lemos a Bíblia. E amanhã, se Deus quiser, amanhã nós teremos mais ainda. Então, vamos então nós todo mundo orar. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, agradeço ao Senhor, Deus, por mais um culto do Mestre que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, o Senhor possa, Pai, continuar nos abençoando, nos livrando de todos os males. Façamos, Pai, ter uma boa noite de descanso. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu te peço, Deus, continua, Pai, abençoando, Pai, o jovem Wendel, ó Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, continua, Pai, dando graça para ele. Não somente para ele, mas para cada um de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu te peço, ó Deus, e te agradeço por tudo, ó Deus. Amém. O Senhor É a força. É a força da nossa vida. O Senhor nos livre do mal, Nos Deus. livre do mal. E nos guarde para a hora E da nos sua guarde para a hora da sua aparição. aparição. Amém. Amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Quantas lutas me sobre, fazendo-me ao chão cair. Então, olho para o céu azul, eu sei, delas não posso fugir. Muitas vezes eu pensei em desistir, tão fútil a vida é para mim. Mas só Jesus esse vazio vem suprir, mostrando-me que vou conseguir. Vou conseguir com tua ajuda, Jesus. Vou conseguir com teu amor. Vou conseguir olhando para a cruz. Digo sempre vou conseguir. Quando lembro que me prometeste um céu de glórias eternas, sei, tenho muito que lutar, se quero, pois vencer. E do outro lado, muito feliz, eu
lutando por Jesus vou conseguir. Vou conseguir com tua ajuda, Jesus. Vou conseguir com teu amor. Vou conseguir olhando para a cruz. Digo sempre, diga sempre, vamos dizer, vamos conseguir.